Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Sim, Marcos Lima, aquele que fez o vídeo mostrando o lado obscuro do Bruce Lee, segundo a visão dos opositores dele. Infelizmente esse vídeo acabou deixando muitos fãs do Bruce Lee irritados. E eu confesso, realmente eu acabei errando em algumas informações. Eu peguei muitas informações de pessoas que eram opositores a ele, mas acabei não sendo imparcial nesse vídeo. Acabei exagerando muito por um outro lado e isso não foi correto. Então eu fiz um vídeo me retratando, pedindo desculpas e conforme prometi, estou aqui agora fazendo um vídeo mostrando uma análise mais sincera do que realmente é o Jeet Kune Do, a arte marcial que Bruce Lee desenvolveu. Eu sei, pessoal, muitas pessoas ficaram bravas comigo, chateadas comigo por eu ter retirado o vídeo do canal. Algumas até falaram que não iam mais me seguir. Falaram, Marcão, eu sou professor de artes marciais, eu recomendava o seu canal para os meus alunos e agora que eu vi que você não é mais firme nas suas opiniões, eu não recomendo mais. Calma, gente, calma. O canal Caminho do Guerreiro vai continuar como ele sempre foi. Vai continuar fazendo análises das artes marciais de uma forma sincera, sem se apegar a histórias, a misticismo, a firulas. Então ele vai continuar como sempre foi. Vai continuar as opiniões polêmicas, vai continuar tudo como sempre foi. Podem continuar acompanhando o canal, pode continuar se inscrevendo, pode continuar curtindo, pode continuar mostrando para os seus alunos aí que só tem a ganhar. Eu apenas abri uma exceção nesse caso porque realmente o canal acabou saindo um pouco da proposta dele. Eu acabei mais analisando uma pessoa do que a arte dela em si e isso não foi legal. Novamente peço desculpas por essa atitude arrogante e pouco civilizada que o canal teve. Mas isso é normal, pessoas. Não é porque a pessoa é mestre, que a pessoa é graduada, que ela agora é uma pessoa perfeita. Ela está isenta de cometer erros. Muito pelo contrário, continua sendo um ser humano como todos os outros. Eu sei também que muitos ficaram bravos, que Marcão, você cedeu à pressão dos fanboys, você ficou cedendo à pressão dos haters aí que ficaram fazendo comentários assim. Gente, eu sei que são fanboys, eu sei que são haters, afinal, pensem comigo, se aquela enorme massa de pessoas que me criticaram, se elas realmente fossem discípulas e seguidoras de Bruce Lee, as academias de Jeet Kune Do estariam lotadas. Diferente do que é com as de MMA e de Muay Thai que a gente vê por aí. Porque como vocês podem ver, Bruce Lee teve pouquíssimos discípulos, teve pouquíssimos seguidores da sua filosofia, até os dias de hoje. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver os comentários horríveis que colocaram no vídeo anterior que eu fiz, vocês podem ver por que as academias de Jeet Kune Do não estão lotadas. Porque realmente foram pouquíssimas pessoas que compreenderam o que Bruce Lee estava querendo passar. Acho que pior do que uma pessoa que às vezes mostra um lado que as pessoas não conheciam de uma certa pessoa é não ouvir os ensinamentos dessa pessoa. Os ensinamentos de Bruce Lee estavam ali no livro dele, claros como água, ou até nas entrevistas que ele deu. Mas como vocês podem ver, poucas pessoas conseguiram absorver aquilo. Pois é. É muito fácil você concordar com essa filosofia na teoria. O difícil é você colocá-la na prática. O difícil é você realmente observar tudo, absorver tudo, experimentar tudo, ouvir de tudo, testar tudo. E depois você discordar do que é inútil e absorver o que é útil. O próprio Bruce Lee falou muitas coisas ruins sobre o Kung Fu, que era uma bagunça clássica, um desespero organizado, e depois o próprio voltou atrás. Ele percebeu que algumas coisas que ele falou não estavam exatamente corretas e voltou atrás nas suas teorias. Isso é o caminho, isso é você descobrir. Você absorve o que é útil, você rejeita o que é inútil. Você é como a água, adaptável a tudo. O pior disso tudo foi que algumas críticas vieram de supostos professores de Jeet Kune Do, mas não eram professores de Jeet Kune Do coisa nenhuma. Um desses supostos professores escreveu uma groselha lá nos comentários, dizendo que Bruce Lee estava acima de qualquer crítica, estava acima de qualquer análise, estava acima de todas essas coisas. E eu suspeito, não quero nem imaginar uma coisa dessa, mas eu suspeito que esses mesmos professores fizeram os alunos dele, falaram para os alunos dele falar mal no meu canal. E até mesmo algumas ameaças também. Não quero imaginar uma coisa dessa, mas tudo é possível. E para esses professores, meus amigos, que vocês que estão treinando com eles caiam fora dessa academia.
Aquilo ali não é Jeet Kune Do nem aqui, nem na China, literalmente. Porque para esse pessoal que acha que ensina Jeet Kune Do, que Bruce Lee está acima de qualquer crítica, que Bruce Lee é um deus, ele está acima de qualquer crítica e de qualquer outra visão, aqui vai umas palavrinhas do seu mestre para você. Pois é, eu fiz exatamente o que o ensinamento dele ensinou. Eu não sigo verdades absolutas nas artes marciais e pretendo sempre olhar os dois lados de tudo. Portanto, sob essa análise, eu sou mais seguidor do Jeet Kune Do do que vocês. Portanto, esse vídeo, conforme prometeu, vai fazer uma análise sincera sobre o que é o Jeet Kune Do. Ele vai fazer mais do que isso, porque esse canal não vai deixar de ser polêmico, não vai deixar de mostrar as verdadeiras opiniões sobre as artes marciais. Esse canal vai mostrar a vocês como vocês descobrem o que é uma verdadeira academia de Jeet Kune Do. Eu falo para vocês, isso eu falo mesmo. Eu poderia dizer que no Brasil deve ter uns 5 professores de Jeet Kune Do de verdade. O resto é tudo besteira. No mundo inteiro, acredito que deve ter uns 7. Chutando alto, deve ter uns 7 professores de Jeet Kune Do que realmente entenderam a verdadeira essência do Jeet Kune Do. O resto são todos uns picaretas, dizendo assim. Não vou citar nomes e não vou citar academias. Eu vou mostrar a vocês o que é o verdadeiro Jeet Kune Do. Através dele, vocês vão poder chegar numa academia de Jeet Kune Do e ver, essa academia é verdadeira? Através dessas indicações é que vocês vão descobrir isso. Então vamos começar com alguns princípios que está no livro O Tal do Jeet Kune Do, que Bruce Lee escreveu, que na verdade foi a esposa dele, Linda Lee, que desenvolveu o livro com base nas anotações dele, ok? Vamos lá. Meus amigos, a parte física é muito importante. Isso aqui não sou eu que está dizendo, não. Isso aqui é o Bruce, viu? É o Bruce, ó. O Tal do Jeet Kune Do, página 67. Ele fala que não adianta o cara ter muita técnica, muita habilidade, muita explosão se ele não estiver em sua plena forma física. Ah, Marcão, então quer dizer que todo professor de Jeet Kune Do é obrigatório ser um atleta crossfit? Ele ter aquela barriga tanquinho, mas um tanquinho tão bem feito que no chuveiro ele até brinca de cachoeirinha assim, ó. Não, gente, não necessariamente. Isso aí muitas vezes é estética. É só estética, mostrar aquele corpo todo trabalhado, todo musculoso, mas é só estética. Bruce Lee falava que você tem que estar em forma. O que é estar em forma? É você estar com o seu cardio em dia, seu fôlego em dia, sua explosão em dia, sua resistência em dia. Você tem que estar com o seu poder de força, resistência, velocidade, explosão em dia. Mas não necessariamente você tem que ter aquele corpo todo perfeito. Bruce Lee tinha isso daí, mas era por uma questão de gosto. Podem ver, Sammo Hung. Sammo Hung é um cara que aparentemente está sempre acima do peso, mas ele é um cara muito forte, muito ágil, muito explosivo. Tem vários caras no MMA também que aparentam uma certa barriguinha de cerveja lá, mas os caras batem muito forte e resistem 3 rounds e 5 minutos de luta. Então é importante que vocês tenham uma boa forma física, mas não contra padrões estéticos. Eu conheço um professor de Jeet Kune Do que aparentemente está acima do peso, mas que o cara parece que manja muito e tem uma técnica muito boa. Então não precisam se preocupar tanto com estética, mas se preocupem sim com a forma física. Afinal, você não tem como saber quanto tempo a luta vai durar, quanto tempo o cara vai resistir. Você não tem como prever isso. Você pode errar o primeiro golpe, pode errar o terceiro, o quarto, e se o fôlego não estiver legal, você vai se dar mal. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina de treinamento. Só que essa rotina é um dos primeiros vídeos que eu postei no canal. É um vídeo antigo, é um vídeo que não está bem gravado, é um vídeo que foi gravado numa câmera caseira, isso já faz um bom tempo, nem me lembro quando foi que eu gravei. Até o meu grande amigo Mauro me deu uma força nesse treinamento. Aí para vocês conhecerem um pouco da minha rotina de treinamento, não reparem na qualidade do vídeo, tá
É uma coisa bem antiga, foi gravado há anos. Vocês vão até perceber que é antigo porque o meu bigode não estava tão grande assim.
Eu só, guerreiros, condicionamento físico é muito bom para ajudar a barba a crescer. Mas é isso aí, pessoal, a importância do condicionamento físico. Todo bom profissional de Jeet Kune Do tem que estar com o condicionamento físico em dia, ok? Mas não adianta nada também a pessoa ter aquele condicionamento físico, mas não entender o que é exatamente o Jeet Kune Do. Bem, vou começar explicando para vocês a coisa mais básica de todas. Guerreiros, essa é outra coisa que eu quero deixar bem claro. Jeet Kune Do não é MMA. Se vocês estiverem numa academia de Jeet Kune Do e o professor de vocês falar, eu faço MMA, tipo treino Jiu-Jitsu, Muay Thai e boxe, então eu sou professor de Jeet Kune Do. Esse cara é um picareta, caiam fora. Mas Marcão, Jeet Kune Do não é uma mistura de várias artes marciais? Sim, ele é a mistura de outras artes marciais. Nós até podemos dizer que o Jeet Kune Do foi o pai do MMA sobre certos aspectos. Ele realmente foi um dos primeiros métodos de combate que tinha como princípio misturar várias artes marciais. Mas ele não é MMA. Por que não é MMA? O que significa MMA? Significa Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas, artes marciais misturadas. É uma modalidade desportiva que possibilita você misturar quantas artes marciais você quiser. Isso seria MMA. Jeet Kune Do, qual é a tradução de Jeet Kune Do? Significa caminho do punho interceptador. Ou seja, a filosofia do Jeet Kune Do é a filosofia da interceptação. Bruce Lee gostava muito, ele focava muito na interceptação. Já vou mostrar para vocês o que é interceptação. Mas se vocês forem interpretar Jeet Kune Do como MMA, o Jeet Kune Do de Bruce Lee, da época dele, Bruce Lee, a arte dele era 70% Wing Chun, 20% boxe inglês, que ele aprendeu na escola, porque na juventude ele estudou num colégio inglês, acho que era o St. Joseph College, em Hong Kong, era um colégio para ricos na época, e 10% de esgrima ocidental. Porque essas duas coisas ele aprendeu nesse colégio de classe mais abastada. Vocês podem até perceber que quando ele se movimenta assim, ó, um pé para frente, outro para trás, isso aqui é a postura da esgrima clássica. E as técnicas de grappling ele aprendeu nos Estados Unidos, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês o que é exatamente Jeet Kune Do, o que é interceptar o ataque. Vamos lá. Bom, guerreiros, agora eu vou mostrar para vocês o que é a verdadeira ideia do punho interceptador. E para dar essa força, está aqui meu amigo professor Jardel,
Saudações. Ele vem lá de Guarulhos, professor de Hungar e louva-a-Deus. E também dublê profissional. O cara é fera, hein? Então eu vou só aqui tirar o jaleco e vai ser terrível, né, jaleco? Porque aqui em São Paulo tá um frio. Tá gelado hoje, hein? Hoje tá muito frio, tá frio pra caramba. Então vamos lá. Então, o que Bruce Lee viu que estava errado na maioria das artes marciais? Excesso de movimentos, posições que não variavam, ninguém estava se expressando honestamente. Na parte de expressar honestamente já vou chegar nessa parte. Mas o que seria, né? Aqui, né? Somos dois mestres do Kung Fu, né? Então vamos lá, né? Aí então lá. Assim, ó. A gente tá lá lutando, né? Né? Vai lá. Ou seja, tudo isso aqui ele viu que estava errado. Por que estava errado? Na hora em que naquele movimento em que eu fiz assim com o Jardel, né, que eu fiquei defendendo 20 socos dele, socos e chutes e tudo mais, e aí eu fiz isso aqui com ele, ó. O que passou na cabeça do Jardel? Não consegui pegar ele. Na próxima eu pego. Aí de novo. Tá. Vai lá, jogo ele de novo. O que Jardel pensou? Não consegui pegar ele. Na próxima eu pego. Ou seja, isso aqui vai ser uma luta interminável. Até uma hora que ele fala assim, eu vou pegar ele. O que é o Jeet Kune Do? Porque você tem que interceptar o ataque. Interceptar o ataque é você... Numa fração de segundo você percebeu o ataque dele. Quando você percebe, não defende o ataque, dá outro ataque. Defende o ataque com um ataque. Pense nas possibilidades, quer ver? Porque Bruce Lee era um cara que gostava muito também do Zen Budismo. Uma das máximas do Zen Budismo é: não é meu inimigo que devo destruir, e sim as suas más intenções. Olha como isso aqui se aplica, né? Então eu estou aqui, né? Parado, ele vai bater, pum, acertei. Para que eu precisei defender e tudo mais, até lá o Jardel quando uma barreira. Você já se ligou, Jardel? Se você me atacar, você vai se machucar. Ou seja, na próxima vez que ele pensar em me atacar, nossa, se eu atacar ele de novo e se eu errar, eu vou me ferrar. Isso é interceptar o ataque. Você está quebrando o avanço, você está atingindo o adversário e está quebrando o psicológico dele. Isso é Jeet Kune Do. Outra coisa aqui também, ó. Se ele está avançando e eu faço isso aqui, ó, avançou, pum, acertei, soquei, peguei, pá, e bati. O que foi que eu fiz aqui? Eu parei o avanço acertando o joelho, tirei aqui, ó, e acertei. Já joguei no chão e parei a luta. Simples. Ou mesmo aqui, ó, uma outra técnica, né? O Jardel tá lá. Eu tô aqui, ó, me movimentando. Ele ataca. Ele vai atacando. Ele atacou. Pá, acertei ele. Isso é Jeet Kune Do. O caminho do punho interceptador. O caminho das técnicas interceptadoras. Você tem que interceptar o adversário. Não só você atinge ele primeiro, como você para o ataque e você começa a quebrar o psicológico dele. A luta é sua. Ok? Mas para que você consiga fazer isso, você precisa aprender a se expressar honestamente, como o Bruce Lee fala. Mas o que é se expressar honestamente? Bom, vamos descobrir. Bom, pessoal, o que acontece? Bruce Lee falava sobre se expressar honestamente. E o que é você expressar honestamente? Tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que ser honesto. O que você quer fazer com o seu adversário? Você quer dar um golpe lindo nele para todo mundo ficar impressionado? Tipo Van Damme, né? Aquele golpe que ele faz abrindo a perna. Ou você quer acabar com o cara? Tem que ser sincero. Se a sua resposta for acabar com ele, você tem que ser sincero com os seus movimentos. Vocês notam que Bruce Lee, ele não ficava em posturas clássicas, né, de luta. Ele não ficava em posições estáticas de luta. Não, ele se movimentava assim, ó. Ele soltava o corpo, ele soltava a perna. E muitas pessoas riam dele. Muitas pessoas falavam que aquilo era ridículo. Como é que ele vai ter força no golpe,
força no bloqueio. Como ele vai ter poder marcial se ele não tiver uma base sólida? Se ele ficar ali se movimentando, e ainda mais essa ideia louca de deixar o calcanhar levantado, muito artista marcial era contra isso daí. Mas aí você viu o Bruce Lee, né? Solto, ele lá se movendo. Sempre se movimentando. Mas tinha um porquê dele fazer isso. O Jardel me explicou, mas eu acabei pedindo para que ele explicasse também para vocês, porque né, Jardel, vem cá, explica para eles essa ideia. Eu achei legal a explicação dele e vai explicar. A visão que o Bruce Lee tentava transmitir do pensamento dele de combate, que dentro da luta, qual é o pior inimigo que você tem na hora que você vai lutar num campeonato, né, dentro de um ringue ali, ou mesmo um desafio? Justamente a adrenalina. Às vezes quando você fica muito tenso no combate, se você ficar muito tempo parado numa base estática, muito parado aqui assim o tempo todo assim, parado, né? Essa é a visão que nós temos que os mestres antigos do passado lutavam, mas dentro de uma luta, a adrenalina, a tensão que você está sofrendo dentro do combate, você pode acabar ficando muito nervoso e as suas pernas começam a tremer. Então, o que o Bruce Lee entendeu? Que se você está em constante movimento dentro de uma luta, essa adrenalina ela vai se descarregando, né? Você vai mantendo o equilíbrio, né? Então a circulação sanguínea vai passando naturalmente e você mantém o corpo aquecido, né, durante o combate. Porque quando você fica muito parado, Marcos, você acaba deixando o corpo esfriar. E às vezes o cara tem um golpe surpresa em cima de você, você às vezes não tem tempo de reação para você poder sair, então você não tem o time da luta, né? Porque a luta tem o time, o Bruce Lee entendeu isso. Então a luta tem que ser constante movimentação. Só que Bruce Lee não ficava saltando na frente do cara. Ele saltava de uma certa distância segura para manter essa questão da adrenalina. Mas quando se aproximava, é lógico que ele tinha uma base mais firme, né, para se proteger. Ele mantinha, digamos, a distância segura e poderia golpear, ele preparava para golpear. Exatamente. Porque o que é o mais complicado dentro do Kung Fu e de muitas artes marciais, justamente é o caminhar na arte marcial. O Kung Fu, muita gente aprende muitos movimentos de braço ali batendo, mas esquece os movimentos das pernas. E os movimentos das pernas são os mais importantes do Kung Fu. Existem estilos que se movimentam o tempo todo dentro do combate, como o próprio Baguazhang, né, o Pakwa. O sistema do Pakwa chinês, do Kung Fu, ele é constante em movimento circular, né, está sempre se movimentando, justamente por causa dessa questão da adrenalina, né, de manter a pessoa muito nervosa. Então essa é uma maneira de descarregar isso, né? Até mesmo pode-se dar uma referência que dizem histórias que Elvis Presley não dançava rock and roll daquele jeito, aquele era nervoso dele nas pernas. Que tremia demais e ele ficava, né, mexendo a perna daquela maneira. Então, é importante você se movimentar diante do combate, né? Mas os seus golpes têm que ser firmes com os pés enraizados no chão, né? Colado no chão na hora de você estar golpeando, dando a explosão do movimento. Mas quando estiver longe do adversário, mantendo uma certa um jeito mais leve de se combater. E principalmente você se deslocar diante de um golpe que o adversário vai te aplicar. Realmente faz sentido, né? Viu só, pessoal? Realmente essa ideia faz um pouco de sentido. Ainda mais que se você ficar em posturas fixas, né? Você não está se expressando honestamente, não o que você quer fazer. Você vai se cansar. Você vai realmente querer ficar assim, ó, e o cara vir com tudo, e você, eu tenho que defender, Não, você vai fazer isso aqui. Então se expressa honestamente, ó, se movimenta, solta a adrenalina, solta a raiva, solta tudo. Você vai se deslocar mais rápido, né? O seu deslocamento do seu corpo vai ser muito mais rápido, porque é lento, né, se deslocar diante de um combate. Então, eu mesmo particularmente não acredito que os mestres antigos do passado ficavam estáticos numa única postura diante de um combate. Na verdade, eu acredito que eles ficavam em questões de movimentação. Assim como o Bruce Lee resgatou isso diante do pensamento dele. Viu só, pessoal? Isso é se expressar honestamente. Então é isso, chegamos na etapa mais importante. Como a água. Como ser como a água, né, Jardel? O pessoal pensa que é fácil. O lutador deve ser como a água. A água, ela se molda em qualquer ambiente. Ela pode penetrar na pedra, no granito, na terra. Se você coloca ela numa xícara, ela se torna xícara. Colocando no bule, ela se torna bule. Seja como a água. As pessoas pensam que isso é fácil. Mas não é nada fácil, porque a pessoa que passou uma vida inteira treinando karatê, porque o Bruce Lee teve essa dificuldade, né, Jardel? Ele chegou nos Estados Unidos
E lá 90% da população americana só treinava o karatê japonês. Exatamente. Então uma pessoa que passou a vida inteira sendo padronizada, sendo colocado em movimentos padrões, era difícil ela se adaptar, ela se libertar. Sim. Isso é difícil, não é verdade, Geraldo? Principalmente porque o karatê que estava sendo ensinado assim, nos Estados Unidos na década de 70 já era um karatê que estava faltando elementos que até o próprio Kung Fu deixou de lado. Que seria a parte de projetar o adversário no chão e imobilizar ele. O Kung Fu também tinha esse tipo de prática também. Só que conforme o comunismo dominou a China e muitos mestres pararam de ensinar ou que ensinavam secretamente pararam de passar todo o conhecimento, porque é engraçado a gente pensar assim, puxa, será que o MMA é uma arte marcial nova ou é uma arte marcial já antiga, né? Um vale tudo? Porque o Kung Fu ou o Karatê é uma arte marcial que é um vale tudo, porque ele bate nos ossos, olhos, garganta, genital, no joelho, né? Então é uma arte marcial letal, né? E isso foi sendo tirado, né? Então muitos mestres foram para os Estados Unidos e ensinaram Kung Fu de movimentos, foi isso que o Bruce Lee falou sobre bagunça clássica, né? Que os taolus, ou as formas conhecidas como kati no Brasil, elas foram criadas para registrar os movimentos antigos dos pensamentos dos mestres, né? Então não tinha câmera naquele tempo, né? Quando foi inventado praticamente o Kung Fu. Então o único jeito era criar coreografias de movimentos para guardar aqueles movimentos. E cada taolu tem técnica de torção, projeção e mobilização. É ali do chute, o soco, né? E os pontos letais. Então ele é uma joia. Só que Bruce Lee não tinha acesso a todas as informações, ele era muito jovem nos Estados Unidos, então ele naquela euforia de aprender arte marcial para valer, né, e a questão que ele tinha de se expressar honestamente, ele não estava encontrando com o conhecimento que ele tinha, ele não tinha um conhecimento tão vasto assim. Se ele tivesse, seria o cara mais incrível do mundo. Né? Mas com o pouco que ele sabia, ele já fez muita coisa, né? Demonstrou muita coisa no cinema, dos pensamentos dele. Então ele teve que buscar, porque ele falou assim, poxa, não é possível que ninguém nunca lutou agarrando. E o que eu faço se um cara me agarrar? E o que eu faço se um cara torcer meu braço? Então ele tinha que saber ser como a água, né? Ser mutável. Ele tinha que saber combater com uma pessoa que sabe uma torção ou uma técnica de solo. Então ele foi buscar isso para colocar porque ele estava sentindo falta no método de luta dele, né? Na compreensão do que ele tinha que era o combate. Então ele foi resgatar e ele, logicamente, automaticamente, ele foi descobrindo que isso já era uma luta, uma coisa antiga dentro do Kung Fu. A questão de você se moldar com uma água é nesse sentido, né, que o Bruce Lee encontrou, né? Então, assim, esses elementos como torcer e dominar um cara no solo foi tirado no Kung Fu quando o comunismo dominou a China, né? Então o Bruce Lee já pegou um Kung Fu já, né, uma arte marcial um pouco já modificada, faltando elementos, né, de combate real, né? Porque um combate real, você pode estar disputando com um adversário chute e soco, mas ele pode surpreender te agarrando. E se você não sabe sair, você vai perder. Essa questão. Né? Se um cara te agarrar numa torção, se você não souber como sair, você vai perder. Né? E não precisa você ter 20 anos para você aprender esse tipo de coisa. Porque agarrar, projetar, isso você aprende na primeira aula de judô. Então, dentro do Kung Fu, que um dos pais do judô, um pai da arte marcial que vem do Suaichao, né, a luta dos mongóis, projetar e jogar no chão, isso era comum para os chineses, entendeu? Então Bruce Lee, na verdade, sem querer, ele acabou resgatando muitos pensamentos antigos, que depois atrofiou. Então quando ele foi nos campeonatos de karatê, ele viu uma luta muito limitada. Então ele achou que, não, isso não é expressar honestamente, isso aí é um padrão de método de luta, né? Não é a gente aqui falando mal do karatê, nesse sentido, porque o karatê também descende do Kung Fu e é uma arte marcial excelente. Né? Então o que aconteceu foi a moldagem que eles fizeram para os campeonatos. Bruce Lee tentou fazer que o campeonato tinha que valer tudo, assim, não logicamente furar o olho, a garganta, essas coisas, mas esportivamente o cara tinha que saber chutar e socar, projetar e imobilizar. E isso ele mostrou no filme do Operação Dragão. Logo no começo, quando ele luta com o Sammo Hung, né? Ele mostra habilidades de chute, soco, acrobacia, a projeção, torção e finalizando, fazendo o adversário bater a mão no solo, pedindo desistência. Isso é um lutador completo, né? Que eu acredito também que a arte marcial chinesa prega também. É você ser completo na luta, né? Não ser só saber só chutar ou só socar, né? Mas saber tudo. Mas Jardel, se é assim, então por que chinês não luta mais no chão? Passou um bom tempo sem lutar no chão. Então, o que acontece, né? A fama do jiu-jitsu hoje cresceu bastante, né? Com adaptação para os rings e tudo mais. Eles lutam hoje em dia em tatames, né?
Mas no passado, vamos analisar, o chinês lutando com uma pessoa naquela época que não tinha asfalto, era chão com pedra e tudo mais, e valia tudo mesmo numa briga. Então o cara poderia morder, não tinha regras, porque o Kung Fu não foi criado exatamente para um campeonato, né? Ele foi criado para guerra. Né? Então se um adversário caísse com o outro no solo, ele ia morder, ele podia enfiar o dedo no olho, no genital do oponente, e também poderia ter um segundo oponente que enquanto você estivesse tentando lutar com um, o outro poderia vir e chutar sua cabeça. Então os chineses acreditavam que tinha que se manter de pé dentro de um combate, mas não que eles desprezavam a luta de solo ou a imobilização, porque existem até fotos antigas de mestres antigos dando armlock, né? Mata-leão. Então não é uma técnica exclusiva só de um método de luta, mas as artes marciais no geral que se preze com um combate real, ele vai ter projeção e imobilização. Mas o problema é que eu acho que também boa parte das formas que a gente vê, né, os catis, como nós chamamos aqui, não foram bem interpretados, né? Não, geralmente são interpretados erroneamente, né? Tem gente que até pensa que do mesmo jeito que treina a forma tem que se lutar, por isso que ninguém luta realmente usando os movimentos de Kung Fu. Falando do Wing Chun, né, eu também cheguei a praticar um pouco de Wing Chun também, ele é um sistema direto. Justamente as formas dele não é assim tão exuberante, tão elegante, mas ela justamente existe para te ensinar você a combater, né? Então as formas tradicionais antigas também eram, só que muitos professores focaram mais só a beleza da forma do que saber a função dele, que para que ele foi criado, que é a função dos Taolu, para que era, os Kati, para ensinar você a lutar, né? Como por exemplo, existe um movimento que nós fazemos assim, esse é um movimento norte, que abre-se e dá um soco e um chute, um soco. Mas por que tem que fazer desse modo, né? Porque está ensinando justamente que quando você luta, você tem que defender, capturar e golpear o seu oponente. E quando o oponente segura seu braço, você chuta e soca. Que é interceptar. É um Jeet Kune Do esse aqui, né? Que a pessoa atacou, você golpeou junto, né? Ou dá um soco, chute genital e o rosto também. Então também se eu tentar defender o seu soco, o chute pegou, Um dos dois vai pegar, exatamente. O importante era vencer. É isso que Bruce Lee entendeu das artes marciais. Que o combate não é para ser bonito, é para ser eficiente. Viu, pessoal? Isso é ser como a água. É você pesquisar, experimentar tudo que está à sua volta. Exatamente. Para que você possa ser um lutador completo. Para você poder conseguir se expressar honestamente com a sua arte marcial e não ser aquele engessado, né? E se seu professor não tiver conhecimento sobre torções ou sobre a parte de chão, não é errado você também procurar uma academia de jiu-jitsu ou de Hapkido e aprender sobre essas questões de torção, que você vai estar aprendendo nada mais do que os próprios chineses já ensinavam, entendeu? Só que lógico que para você dominar o solo, você tem que ir para uma escola especializada de jiu-jitsu mesmo, porque eles são os que dominam essa área de chão, né? A parte de combate de chão. Sim. Não podemos dizer que, né, já foram os chineses que inventaram, não. Os chineses não inventaram a luta de solo, entendeu? Mas nós temos também as partes também de torção. Sim, eu concordo plenamente, Jardel. E eu falo para você isso daí. Se o seu professor não sabe técnicas de solo, vai procurar um que saiba. Exatamente. Ele não pode impedir você de procurar um outro professor para complementar uma técnica que você ainda não tem. Ok? Jardel, obrigadão pela visita e pelas informações, hein? O cara manja muito, hein? Então é isso aí, pessoal. Isso seria o verdadeiro Jeet Kune Do. Se você tiver interesse em pesquisar uma academia, vá na academia, mas fiquem atentos a tudo que nós falamos. Vê se esse professor não está ensinando um karatê ou um MMA disfarçado de Jeet Kune Do. Você está saindo desse princípio de você se expressar honestamente, de você ser como a água e de você se adaptar a qualquer situação. Ok? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Bons treinos.